Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este foi um ano em cheio, 52 edições, uma por semana, 52 convidados, 52 conversas que nos ajudaram a perceber o nosso mundo. Todos os convidados merecem nota alta em comunicação e todos trouxeram uma visão única da forma como resolvem os seus dilemas de comunicação. Como falar, para quem falar, como falar, para que efeito, com que impacto. No fundo, comunicar é um ato aparentemente simples que resulta da mistura complexa de muitos fatores. A racionalidade, as emoções, a forma e o conteúdo. E mesmo uma comunicação aparentemente perfeita pode resultar num desastre. Também se aplica a regra contrária. Tudo depende do contexto, do momento, dos referenciais culturais, psicológicos e linguísticos naquele momento. É por isso que é tão difícil aprender, por exemplo, uma língua estrangeira. Podemos perceber as palavras e a gramática, mas não dominamos a alma da língua. Estamos no fim do ano e quero deixar todas as angústias neste ano de 2022. O ano foi longo, difícil e com pouco brilho. Afinal, a Covid ainda não se foi embora de vez, a guerra chegou, a economia está a despedaçar-se e o mundo parece ter feito pausa no otimismo. Por isso, este programa é uma carta de reclamação contra 2022. Quero reclamar contra o ano 2022. Quero reclamar contra a guerra. Quero reclamar contra a inflação, que dizem ser de 9%, mas a comida encareceu bastante mais. Quero reclamar contra a subida dos juros, quero reclamar contra o aumento da prestação da casa, quero reclamar contra a apatia geral, contra a fúria binária dos utilizadores raivosos das redes sociais, contra os populismos interesseiros. Quero reclamar contra a corrupção. Esta reclamação, a última, parece populista. Retiro esta reclamação, mas continuo a ter razão. Há tantas reclamações para fazer que só me apetece reclamar contra mim mesmo. Reclamar porque não reclamo o suficiente, porque reclamo da boca para fora, mas menos com a caneta no papel. Porque os livros de reclamação são tantas vezes não lidos por funcionários robôs que escrevem respostas tipo. Apesar de tudo, os portugueses têm reclamado mais e as marcas começam a levar a sério a opinião dos seus clientes, coisa que não acontecia há poucos anos. E até os reguladores mais formais parecem ter acordado. Hoje os consumidores mergulham em portais de opinião e reclamação mesmo antes de fazerem a sua compra. É uma nova forma do exercício da cidadania, fazer valer a sua voz de uma forma rápida e digital. O convidado desta edição é Pedro Lourenço, que em 2009 criou o Portal da Queixa. E hoje há mais de 2 milhões de consumidores por mês que lá passam na plataforma, principalmente para procurar informação sobre produtos ou serviços que querem comprar. Portanto, as 15 mil reclamações que lá são escritas por mês servem de base informativa para as decisões futuras dos clientes que hão de vir. E as melhores marcas, das 10 mil citadas no portal, passaram a levar a sério a voz dos clientes e as suas dores. Porque afinal, reclamar é um instinto natural. Está no sangue de qualquer um de nós, porque na realidade nós somos reivindicadores por natureza, não é? Nós temos a necessidade de resolver problemas quando nos encontramos ou quando estamos na pele de quem tem o problema e queremos soluções, não é? E para isso só temos que reclamar para que ou possamos encontrá-las ou alguém encontre por nós. É tão simples quanto isto. É uma forma de quê? De lamento? É uma forma de dizer isto está-me a aborrecer? Qual é o impulso? Comece por ti. Claro. Como é que és tu como reclamante? Eu acho que é uma forma de intervir, mais de qualquer outra coisa. É uma forma de cidadania? De cidadania. Até porque é um dever. É um dever que nós temos enquanto cidadãos. O facto de podermos reclamar é o facto de estamos a intervir para que algo melhor. É identificar, é colocar uma mão no ar, é basicamente dizer que nós identificamos um problema, não é? E que o temos. E esse é que é o grande motivador. Até porque se o percepcionamos, o problema existe independentemente dos factos, não é? Se eu sinto, logo há alguma coisa que não está bem. Exatamente. E essa que é a grande questão. É que grande parte das vezes a reclamação é entendida pelo próprio e não é entendida por o destinatário. E o destinatário muitas vezes coloca em causa mas isto não faz muito sentido, isto não é bem assim. É o ponto de vista de quem está a reclamar. Estás a ser ingrato. Por exemplo, não é? Mas não. Muitas das vezes nós temos que ter a noção de que o responsável porque a mensagem funcione é o emissor, não é o receptor.
E na realidade ele pode muitas das vezes entender o produto, o serviço de uma forma diferente, por isso tem o seu ponto de vista. Isso tem a ver com expectativas? Muita expectativa, mas também muito mau serviço prestado. Olha, eu agora, quer dizer, não vou fazer nenhuma quebra, mas nós combinamos gravar isto e tu tinhas acabado de aterrar no aeroporto de Lisboa e mandaste aquela mensagem que eu estava à espera, não é? Olá, o avião está atrasado, acabei de aterrar e portanto vou chegar mais tarde. E eu estou a pensar assim, bom, eu não faço a mesma ideia em que companhia é que tu voaste. Foi naquela que quase todos voamos, na nossa, não é? Sim, aquela que nós pagamos. Na TAP. Então, isso é engraçado, porque assim, se tu voas na TAP, lá está, a minha expectativa é logo dizer, então mas como é que isto funciona? Porto de Lisboa, Companhia Nacional, como é que não funciona? Essa perspectiva provavelmente é um bocadinho diferente se for uma low cost, em que a nossa tolerância é diferente. Pode ser diferente pela expectativa. Contudo, se o serviço for mal prestado à mesma, nós vamos ficar insatisfeitos da mesma forma e com a mesma necessidade de reclamar. Mas quando tu usas a expressão aquela que nós pagamos, já estás a pôr aí também uma que é mais alta. Mas isto também é meu. Como é que é? Isto é meu e não me serviu, não é? Não me serviu tão bem como eu estava à espera. Exatamente, e é isso. Existe aqui um equilíbrio muito grande entre aquilo que é a expectativa que nós teremos quando pagamos um pouco mais ou pagamos um pouco menos, mas também existe, lá está, a tal questão daquilo que é o serviço prestado. E isso é o que resulta da relação entre marca e consumidor e que fará, exatamente, motivo para uma reclamação ou motivo para uma promoção. Porque eu poderia fazê-lo exatamente da mesma forma se eu tivesse chegado mais cedo e tivesse dito, olha, excelente, ou cheguei mais cedo 15 minutos porque o voo foi fantástico. Mas isso nós não fazemos tantas vezes, pois não? Porque, na realidade, aquilo que nos motiva a alertar sobre um facto, na grande maioria das vezes, é exatamente a reclamação. Por isso é que as reviews positivas, aquilo que nós vemos muitas das vezes no storytelling das marcas, a dizer que têm clientes a dizer muito bem das marcas, nós propaganda, não é? Torcemos o nariz. Dizemos, foram eles que fizeram isto. Olha, arranjaram alguém para dizer, magnífico serviço, extraordinário, estava tudo muito limpo, 5 estrelas. É a minha experiência quando vou ao Booking, por exemplo, para marcar um hotel. É que aquilo tem aquelas primeiras parecem, ou o algoritmo está a servir a melhor carne que eles lá têm, ou a minha confiança não é muito grande naquelas reviews, Porque a grande maioria são falsas, é um facto. Nós estamos a falar, por exemplo, o caso do Trustpilot, só o ano passado eliminou mais de 2 milhões de reviews falsas. O que é o Trustpilot? O Trustpilot é uma plataforma de reviews, ou seja, é onde as pessoas acabam por dar uma opinião, normalmente em troco daquilo que é um serviço prestado. Tem um benefício, portanto não é uma coisa neutra? Normalmente nunca é muito neutro, porque quando é verídico, quando é verdadeiro, quando é de certa forma empírico, é uma reclamação, porque ninguém perde tempo. Ninguém perde tempo Se correu bem, era isso que eu estava à espera, ótimo, excelente, boa noite e adeus. Exatamente. Se alguma coisa não correu bem... Para tudo porque eu tenho um problema e preciso de o resolver. Qual é o impulso? O que é que nos leva mesmo... Então, quer dizer, deixa-me mudar a pergunta. Se isso me irritar mesmo muito... a minha vontade de partir a coisa é maior. Sem dúvida, claro que sim. Tem muito que ver com aquilo que é o impacto que tem essa má experiência na nossa vida, no nosso cotidiano. Não é? Vou dar um exemplo flagrante. Como é que começa o portal da queixa? Com uma reclamação. Uma reclamação tua? Exatamente. A reclamação número 1? A reclamação número 1. Já agora, porque é que ela aparece? Porque é que por carta não dava? Ias reclamar contra quem? Foi contra uma cadeia de supermercados, o Pingo Doce. Aliás, eles sabem, já falamos com eles várias vezes sobre isso, já nos rimos muitas vezes. O que é que te fez o Pingo Doce? E tudo começou com um umbilical. Comprei um umbilical estragado para o meu filho. Tinha ele 4 anos na altura. Nós íamos fazer uma viagem em família e, na realidade, aquilo não estava em condições para se oferecer a uma criança com aquela idade, muito menos para mim, que eu também comprei um para mim. Começaram os problemas. Estão a mexer com a segurança do meu filho. Exatamente. E isso é pior do que se fosse a tua dor de barriga, se fosse caso disso. Não sei se aconteceu alguma coisa. Não, porque eu não cheguei a esse facto. Abriste o bolecal e disseste, isto não tem condições. E vou lá devolver, e vou lá, no fundo, mostrar a minha indignação. Exatamente por isso. Lá está. A questão foi justamente aí. Foi quando eu cheguei, e estávamos em 2008, ou seja, as redes sociais não existiam praticamente. Estávamos na era da blogosfera, dos fóruns. Estávamos a começar todos nós a dar os primeiros passos neste poder que os consumidores têm de conversar
com um microfone, neste caso, na ponta dos dedos, não é? E nessa altura, aquilo que acabou por acontecer foi exatamente uma reclamação mal resolvida, ou seja, não ter tido o desfecho que eu esperaria que tivesse. Não te ligaram nenhuma? Não me ligaram a nenhuma, utilizei todos os mecanismos que eu tinha à minha disposição, nomeadamente livre de reclamações, associações de consumidores e por aí fora, e até hoje zero. E tu sabes hoje porque é que não te ligaram nenhuma? Isso é a frustração. A minha maior frustração quando escrevo no livro amarelo, normalmente as entidades públicas, é que não acontece nada, primeiro. A segunda é pior que a primeira. Esta resposta que me mandaram é a resposta 33B, que foi para todos os cidadãos que reclamaram como eu, e portanto ninguém na realidade me levou a sério. Exatamente tudo aquilo que me aconteceu comigo, e por essa razão é que eu construí o Portal da Queixa. Estás a ver? Ou seja, aquilo que acabei por fazer foi uma motivação perfeitamente normal do cotidiano de qualquer um de nós enquanto consumidores. A grande diferença foi, espera, faz falta um espaço que seja isento, equidistante, e que seja online, porque era nesse momento em que nós estávamos, era um momento em que estavam a começar a surgir os projetos online. E esse é o meu background também. Eu venho da era do design para o web design. Nós somos todos developers, por essa razão é que também todo o projeto não tem nenhuma intervenção, e aquilo que nós fizemos foi exatamente isso, foi ampliar a possibilidade das pessoas poderem fazer chegar as suas insatisfações, não só aos seus pares, que neste caso são os consumidores, mas principalmente às marcas. E as marcas ouvem ou continuam com os auscultadores peludos, fingindo que qualquer coisa se passa lá fora, mas que elas não querem ouvir muito bem? Mudou muita coisa nestes últimos 13 anos, é um facto. Se me tivesses a fazer esta pergunta há 13 anos atrás, ou há 12, ou há 10, talvez por aí... Podemos fixar aí, para fazermos a diferença. Como é que era nesse tempo e como é que é agora? Era terrível, terrível. Muita hostilidade, muita pressão. Hostilidade? Muita por parte das marcas, porque... Em relação a um cliente? Não, em relação a nós, ao Portal da Queixa. Claro, mas consigo compreender, não é? Quer dizer, tu arranjaste uma ferramenta que basicamente, na ótica deles, disseram, lá vem este tipo chateado e dar-me cabo da minha imagem e do meu negócio. Sem dúvida. Nós viemos colocar a nu a fragilidade das marcas, que até então não era vista por ninguém, e o próprio consumidor tinha um poder muito reduzido, não é? Nós víamos aquilo que era a reputação das marcas em função daquilo que elas nos diziam que têm. Ou seja, nós acabávamos por comunicar, as marcas comunicavam connosco através de outdoors, através da televisão, através da rádio. Propaganda. E portanto sempre de lá para cá. Exatamente. E nós cá, genericamente, dá-me cá os teus euros, toma lá o produto, boa noite e o queijo, tchau, adeus. E está feito. E aquilo que acabava por acontecer numa reclamação era simplesmente tu poderes partilhar com meia dúzia de pessoas à tua volta e pouco mais, e não tinhas poder nenhum. Portanto, mas o que aconteceu aqui, independentemente antes do poder do consumidor, que obviamente foi importante, mas o que aconteceu aqui foi a criação de uma bidirecionalidade na comunicação. Muito importante e que mudou o paradigma, totalmente. As marcas perceberam claramente, não só porque o Portal da Queixa existe, mas também porque a própria a comunidade foi crescendo, a própria força do consumidor acabou por, e todos nós enquanto cidadãos também de igual forma, começamos a perceber que tínhamos essa capacidade de intervenção, não é? Mas do ponto de vista daquilo que é a relação marca-consumidor, sem dúvida que mudou totalmente o paradigma. As marcas passaram daquela fase transacional para uma fase relacional, tiveram que descer ao patamar do consumidor e estar, de certa forma, among us, ou seja, no meio de nós, a tentar perceber... Iguais a nós, e tentar perceber o que é que na realidade dizem sobre nós, porque isso é a reputação. Se fosse adicionar reputação, quer dizer isso. É o que dizem de nós. Portanto, há aqui um valor de confiança entre o consumidor e a marca que deixou de ser transacional, que é eu quero logo, compro logo, vendo, mas passou a ser outra coisa. Lá está, juntou aqui a expectativa. Confiança também? Confiança é um resultado da reputação. Porque, sem dúvida, a reputação cria estereotipos, não é? Nós conseguimos, muito rapidamente, ter um top 10 de marcas que nós consideramos com boa reputação. E, portanto, estamos mais disponíveis para... Não é para lhes comprar, é para ter uma relação com elas. Para confiar, sim. Mais nesse sentido, porque na realidade no momento de decisão de uma marca que entrou no mercado que é recente ou que estamos perante algo que não conhecemos tão bem, vamos tentar tender para aquela que temos mais confiança. Pelo simples ou não, a gente escolhe a marca que mais confiável e, enfim, lá está, com provas dadas, portanto, repetição de bom sucesso. Exatamente, ou seja, a reputação é exatamente aquilo que as pessoas dizem acerca da sua experiência relativamente a uma marca.
E isso passa-se hoje em dia de uma forma global e muito mais expandida, não é? E de forma imediata, porque as crises dão-se exatamente nesse sentido, não é? Agora, quando nós estamos a falar de reputação e quando estamos a falar de reclamações, há aqui um aspecto muito importante que grande parte das marcas já entendeu, felizmente, mas ainda algumas não entenderam que uma reclamação é uma microcrise. Acham que não? Acham que não, né? Mas é uma microcrise. Ou seja, já vamos falar das boas. O que é que faz as más ainda estarem adormecidas? Talvez preguiça, muito honestamente. Preguiça? Muito honestamente. É aquilo que eu entendo hoje em dia. Ou soberba. Deixa lá estar. Não quero saber, eu vou vender na mesma. Nem sempre se vendem, nem sempre vendem. E há alguns momentos em que as marcas depois começam a perceber claramente que vem a fatura para pagar e que o concorrente que trabalha bem com o... Mas não fazem ainda essa ligação entre uma coisa e outra? Talvez por isso. Eu acredito cada vez mais que é preguiça. E digo preguiça por experiência própria. E acredita, se eu vou dizer isto, e quem ouvir e quem estiver nesse patamar, e usando uma expressão muito típica, vai enfiar a carapuça, de certeza, e vai sentir claramente que podia fazer mais, mas dá trabalho. Porque na realidade satisfazer as pessoas dá trabalho. É algo que nós temos que fazer exatamente aquilo que falámos no início. Nós temos que ouvir, temos que colocar no lugar do outro, temos que tentar entender aquilo que são as nossas fragilidades. Implica empatia? Empatia implica aceitar e ser um bocadinho altruísta, no sentido de pôr-me no lugar do outro e trabalhar em função da sua satisfação e não apenas e só do meu capricho. E da sua dor, não é? Também, principalmente. Então, lá está, o princípio da empatia. O que nós vemos, eu vou exagerar, vou carregar nas cores. Quer o patrão magnânime, que sempre foi assim, na família há 60 anos, eu sempre fiz isto, sempre funcionou, portanto não quero saber do que é que vocês pensam. Um naipe. E outro naipe, que é o vendedor. Aqui o importante é aqui o meu objetivo de vendas para fazer, e vou aqui à fuçanga, vou usar a expressão, e abro, ok, eu está a reclamar, eu tenho mais 10 para vender, não quero saber sobre isto. É este tipo de perfis, ou são pessoas que até, honestamente, até estão a fazer os seus negócios, a sua relação, mas não têm instrumentos, capacidade ou pessoas à sua volta que lhes falem deste tema? Eu acho que é mais essa segunda questão. E infelizmente o que é que acontece aqui? Nós temos aqui uma altura muito crítica e que até acaba por ser um retrato exatamente disto, que foi na pandemia. Nós, quando estivemos em confinamento, nós, por tal da queixa, aumentamos 120% em quase todos os indicadores, desde visitas a reclamações. O que é que aconteceu? Porque estivemos confinados. Todos precisávamos de serviços de uma ou outra forma. As marcas estavam totalmente pressionadas porque também tinham os seus colaboradores em casa. E tinham dificuldade de responder e provavelmente até nem estavam preparadas para algum tipo de resposta. Exatamente. Não tinham preparação. Então houve aqui um aumento absurdo de reclamações. Pedro, e isto vai desde aquilo que nós conhecemos, as Amazons, as Fnacs e as Vortens, que são estruturas com um determinado nível, até ao restaurante da nossa cidade, que nós íamos lá todos os fins de semana e subitamente dissemos, mas agora eu não posso ir, eu tenho que pedir a comida para casa, e eles não estão aí. Não estão aí porque não se estruturaram para isso, não é? Claro, ninguém estava a contar com isso, mas o que é que acontece aqui? E isso foi muito interessante perceber um bocadinho esse paradigma. Primeiro, nós tivemos esse aumento absurdo de reclamações, porque as pessoas na realidade necessitavam, lá está, continuavam a identificar problemas, independentemente de estarmos dentro de um processo que era muito novo para qualquer um de nós, mas também estávamos bastante mais tolerantes àquilo que poderia ser essa dificuldade. Se for a Dona Amélia ali do restaurante da esquina, se calhar eu até perdoo que a embalagem não seja perfeita. Sem dúvida. A grande marca, se calhar não. Se calhar não é? E isso acabou um pouco por acontecer. Mas aí separou-se um bocadinho o trigo do joio. Ou seja, aquilo que na realidade estavas a referir, marcas bem estruturadas, bem aconselhadas e já com alguma preparação para lidar com crises, fossem quais fossem. Aceleraram o processo. Ajustaram-se melhor. Perfeitamente. E essa é a questão que eu refiro, e estava a referir há pouco, quando eu refiro, até de uma forma leviana, a questão da preguiça, não é? Mas passa-se um bocadinho com isto, ou seja, existem ainda muitos gestores ou grandes empresas que ainda não estão bem suportados do ponto de vista profissional
daquilo que será a necessidade hoje em dia de combater, pelo menos, esta ineficiência no mundo digital. Porque as pessoas acham que, na realidade, aquilo que aparece online é fugaz. E que o que se diz hoje, amanhã já não se lembra, porque, entretanto, existem outras coisas que empurram o feed para baixo. O problema é que continuam lá, não é? Continuam lá e vão continuar para sempre. E essa é a grande questão, porque isso vem sempre ao de cima quando nós efetuamos pesquisas enquanto consumidores. E cada vez mais o fazemos. Aliás, é aconselhável que as pessoas o façam. Não é? E o portal, neste momento, até mais do que recolher reclamações, é uma espécie de livro onde, antes que eu vá fazer determinada coisa, comprar determinada coisa ou consumir um determinado serviço, deixa-me cá ver o que é que correu mal com os outros que foram lá primeiro do que eu. Curiosamente, esse é o principal papel que tem hoje em dia o portal da queixa. É o principal? Muito mais do que a reclamação. E posso dar um exemplo flagrante. Do nosso espectro de visitantes, apenas 2% reclama. Ou seja, o resto dos outros 98% que estão a visitar estão a pesquisar. E nós tivemos a curiosidade de tentar perceber quantos desses estariam no momento de decisão de compra, através de surveys, de inquéritos que fomos fazendo, e chegámos à conclusão que 70% desses visitantes estavam à procura exatamente de uma tomada de decisão, através da confiança. Por essa razão é que nós hoje em dia somos muito mais um marketplace de reputação, onde as pessoas na realidade procuram as marcas que são mais confiáveis, aquelas que têm pelo menos a capacidade de dizer: se tiveres um problema eu estou lá, não te preocupes. Não é? E isso descansa-nos. Descansa-nos muito, claro. Mesmo, olha, eu vejo este problema, mas eu sou muito sensível a isso, que é, mas o alguém da marca diz: olá, tem toda a razão, vamos resolver, ou isto ou aquilo ou outro. Esse é o primeiro. Aliás, qualquer livro na área de gestão de crise é isso que vai dizer. A primeira ação é tentar resolver o problema. É mostrarmos capazes ou próximos de tentar entender o problema. Porque uma coisa é a crise, outra coisa é o problema. Uma parte é parte de crise comunicacional, outra coisa é o problema real que aconteceu ou que pode acontecer. E que, se ele for resolvido, nós já estamos a conseguir resolver grande parte daquilo que será depois a necessidade de comunicar. Porque até vamos já dizer: olha, até já está resolvido. Fantástico, não é? E esse é o primeiro ponto. É nós mostrarmos essa capacidade de poder resolver e entender o problema. Depois vem, sim, então, tudo o resto, que é a tentativa de satisfazer. Porque depois vem, isto é uma jornada, não é? Ou seja, compensar, de recuperar. De recuperar, de reter o próprio cliente e mantê-lo um promotor. Porque, na realidade, se pensares um bocadinho, cada um de nós já passou por imensos processos ou episódios de exaltação num momento de compra, não é? Ou num momento de experiência de um serviço. Mas depois, de certeza absoluta, que das várias experiências que nós tivemos, boas ou más, mas precisamente aquelas que foram más, que se tornaram boas pela essa resolução, fez-nos esquecer, e hoje em dia continuamos a ser clientes e continuamos a ser promotores dessas marcas. Não estás a sugerir que uma má experiência bem resolvida pode ser um bom fator de lealdade com a marca? Perfeitamente. Pode? Perfeitamente. Uma má experiência bem resolvida fortalece ainda mais a relação com o cliente. Mas isto é fantástico nesse sentido. Isso é quase estranho. É, mas na realidade é como o ser humano se comporta, e nós somos assim. Nós temos tendência em confiar muito mais numa marca da qual nós reclamamos. Tivemos uma péssima experiência, mas depois tornou-se uma excelente forma de ser resolvida. E mudou o procedimento. Provavelmente nós também nos sentimos um bocadinho heróis nesta história, não é? Porque sentimos que intervimos, lá está, por isso é que eu falei na intervenção na fase inicial. Só que isto depois mete seres humanos. E nós estamos a falar das marcas grandes A, B, C ou D. Mas dentro das marcas estão os seres humanos que trabalham. E de vez em quando o ser humano que lá trabalha do outro lado está mal disposto, está zangado com o patrão, não acha que a sua marca é boa, foi maltratado, e pode ser o início de um belo incêndio. Sem dúvida, e por essa razão é que, mais uma vez, eu reforço aquilo que disse há pouco. É justamente essa questão da preguiça. Acreditas que nós já falamos, talvez, se calhar, se não foram com todas, com quase todas as marcas que existem no mercado, não é? E entendemos claramente isso. Quando nós olhamos para uma marca e vemos o seu nível reputacional na nossa plataforma, depois de falar com os colaboradores da marca ou os responsáveis da marca, fazemos uma correlação muito direta. Há uma ligação entre pessoas que estão satisfeitas no seu lugar de trabalho e a maneira como a marca está, e é vista aos olhos da... É vista aos olhos de todos.
e acredita que isso faz mesmo sentido. Consegues perfeitamente ter essa percepção de que se tens pessoas bem informadas, felizes, que acreditam na marca, que trabalham em prol do sucesso da marca, a marca realmente consegue transpor isso para o lado do consumidor e consegue resolver os seus próprios problemas de uma forma muito mais fácil do que aquelas marcas que trabalham muito a sua imagem do marketing, é o show-off, mas depois na realidade dentro acabam por, no fundo, não sentirem exatamente esse mesmo propósito. Vamos tentar dar uma ajuda aos preguiçosos. Quem são as boas marcas? Quem é que está a trabalhar bem? Basta consultar o portal da queixa. Diz-me lá, as pessoas que estão aqui a ouvir-nos e a ver-nos vão lá espreitar. Quem são aquelas duas, três? Felizmente temos marcas de grande dimensão, marcas como as Galps, as EDPs, marcas como o CTT, que têm um esforço enormíssimo, porque na realidade estamos a falar de marcas que têm uma cota de mercado quase monopolizada. Não é? E tem um público grande, não é? Muito grande. De serviços que nós precisamos muito. Precisamos de eletricidade, precisamos de combustível, precisamos de mandar e receber encomendas. E que no final tratam bem as pessoas e conseguem resolver o problema. É óbvio que se falares que há uma porcentagem de 5 ou 10% que está insatisfeito e depois pretende trocar de operador ou de serviço, é um mercado, faz parte. Sim. E é bom que as pessoas renovem, não é? As telecomunicações igual. Isso tem essa curiosidade, porque eu geralmente aquelas que me conseguem irritar mais são as que me dão televisão por cabo, internet e afins, são aquelas que me chateiam mais. Porque é um serviço que nós dependemos dele a 100%. E depois vem a música, tim, 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 estamos quase a atender a sua chamada e já passaram 15 minutos e estamos quase. Se quiser deixar o seu número, ligamos daqui a 48 horas. Eu digo 48 horas? Como 48 horas? Usas o portal da queixa em 5 minutos tens uma resposta. Isso parece-me bem. Parece-me um bom exemplo de podermos reclamar. Portanto, essas funcionam. Vamos aqui olhar para as queixas do... O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre a sua razão. Nem que seja um grande chato. Isso já é uma condição... E mal intencionado. Difícil, mas isso também pode acontecer, não é? E isso é importante. Não, também às vezes é importante abordar as temáticas. Quer dizer, porque nós aqui estamos a ver a marca má e o anjo da guarda. Sim, e tu que és o fiel escudeiro. Sim. Mas que depois existem uns sacripantas, não é? Perfeitamente. Nós também temos... Vou lixar estes tipos. Nós temos aqueles utilizadores que nós temos que bloqueá-los. Os profissionais? Perfeitamente, porque na realidade acabam por ultrapassar o razoável, não é? E acabam por instrumentalizar também a nossa plataforma em função daquilo que possam ser os seus interesses. Como é que instrumentalizam? Como é que, o que é que fazem? Por exemplo, o que estás a referir agora, colocar reclamações que não fazem sentido ou tentar ser repetitivo. Inventadas? Não. Também pode acontecer, não é tão frequente. Porque a verificação disto é difícil, não é? Quer dizer, eu agora vou ao portal da queixa e digo, ok, foi este sítio onde estamos a gravar e é péssimo. Este sítio cheirava muito mal. Isto é muito difícil de verificar. Sim, nós não fazemos esse papel de juiz. Fase de mediador, fase de árbitro? Nunca. Lá está. Nunca porquê? Não, porque não é o nosso papel, nem a nossa intenção. Nós, como eu referi no início, nós somos apenas developers. Aquilo que nós fazemos é desenvolver a plataforma, sempre equidistante e isenta. E aquilo que nós fazemos é tentar que ela seja o mais fácil de utilização para ambas as partes e está aí, utilizem, é vosso. Dás uma voz pública no fundo, para uma ágora para que as pessoas possam discutir entre elas e dirimir esse conflito. Um resolve o problema, fica satisfeito com o seu problema resolvido, que é o consumidor, e a marca vai mostrar isso a todos os outros e dizer, olha, confia em mim porque estes já confiaram e eu resolvi-lhes o problema, e à partida vai acontecer o mesmo contigo quando compras e tiveres um problema. É este o conceito e funciona nesse sentido. Agora, nós, enquanto plataforma, deixamos isso para quem direito, para os mecanismos legais, para as associações de consumidores, eles que façam o trabalho que já o fazem há muitos anos e ninguém está a colocar em causa aquilo que possam fazer e qual é o seu papel na sociedade. Aquilo que nós conseguimos fazer, sim, é apenas e só veicular essa informação e, no fundo, colocá-lo ao interesse e à possibilidade de pesquisa de cada um no momento em que está à procura de fazer uma compra, não é? E é isso que nós fazemos. Contudo, existe mecanismos do nosso lado para a gestão de fraude. Nós tentamos perceber se na realidade estamos perante uma circunstância que é rara, mas que pode acontecer, de uma marca estar a tentar fazer reclamações a um concorrente, alguma situação que possa não estar a ser tão bem intencionada por parte do consumidor. Algum reclamante profissional que faça 100 reclamações na última semana, imagino que seja uma bizarria, não é? Exatamente. E as marcas estão a olhar também, lá está, se os clientes estão a olhar para o portal numa lógica de deixa-me ver aqui o que é que correu mal,
As marcas também estão a fazer isso? Também estão lá a espreitar para ver o que é que lhes pode calhar na rifa? Perfeitamente. Então esse benchmarking é fundamental. Os seus e dos outros, não é? E dos outros, ou seja, perceber exatamente o que é que eu vou fazer, aliás, o que é que eu não vou fazer para que não me aconteça exatamente o que está a acontecer com o meu concorrente. Ou seja, isto por si só já é um fluxo de informação que ajuda à melhoria contínua. Todas as marcas vão evoluindo em função daquilo que é a experiência que vai sendo relatada pelos seus próprios clientes, não é? E os concorrentes certamente que o farão de igual forma. Há bocadinho falaste que uma reclamação é uma microcrise, embora nem sempre seja observada assim. Eu não sei qual é a tua experiência. A comunicação de crise é um dos meus amores de sempre. Tu tens aquela sensação de que quando nós temos uma pequena crise, quem trata da crise é a malta da crise, não é? No fundo, ou relações públicas de lá, aquele que tem mais o engenheiro do bom senso. Quando a crise estala ou escala, e se torna... Escalar é a palavra certa. Parece que toda a gente sabe de crise, não é? Sim. E hierarquicamente, conforme o grau da hierarquia vai subindo, o saber também é assim. A questão é que muitas vezes só se dá a fé da pancada quando na realidade a crise estala dessa forma, mas ela vai sendo construindo ao longo do tempo. Mesmo que até não seja por reclamações, noutras circunstâncias quaisquer. Há uma miopia das organizações. Completa. Muitas das vezes está à vista, à distância, só não queremos é ver. E quando acontece, a gente olha para trás, retrospectivamente, e diz: estava-se mesmo a ver que isto... Havia indicadores que assim o demonstravam. E podemos replicar este conceito que eu estou a dizer para qualquer circunstância, até mesmo para a economia, não é? Mas no que diz respeito àquilo que é a relação marca-consumidor, as reclamações são exatamente essas microcrises que vão criando ao longo do tempo uma ideia, muitas vezes construída e depois difícil de desconstruir, e que na realidade só quando as marcas percebem que essa ideia já está perfeitamente enraizada na mente dos consumidores é que tentam fazer algo em contrário, não é? E isso é perfeitamente visível através das reclamações. Vou dar um exemplo flagrante que está a ser muito veiculado, principalmente no portal da queixa, e que foi uma mudança radical, por exemplo, de um serviço que acho que já todos experimentamos a comprar no IKEA. De repente houve uma mudança, uma alteração naquilo que é a forma de pagamento. As pessoas chegam à caixa e é self-service e depois sentem-se pressionadas porque na realidade são eles que estão a fazer o trabalho, depois têm medo de se enganar ou de esquecer de um produto, porque depois a seguir vem um segurança e vai dizer: você roubou. Ele disse: não, eu só não sei mexer nisto. Isso, não é? Que é uma coisa, em qualquer supermercado nós experimentamos isso. Exatamente. E o rei da máquina funciona de maneira diferente, aquilo não funciona, a balança não pesa, é um clássico. E é terrível. Quer dizer, toda aquela experiência que é bem montada, quer dizer que toda a estrutura do IKEA pensou para fazer o labirinto, para que a experiência seja boa, chega ao fim e torna-se terrível. Para os miúdos sim, se calhar para os avós, se calhar não. Se calhar não é? Mas tem uma estratégia bem montada, eles próprios já o falaram várias vezes e eles lá sabem porque é que o fazem. Mas no final, ter este tipo de reclamação é exatamente a perda daquele cliente. Ponto final. Aquele cliente vai sair, aquele cliente não quer voltar. E vai sair de lá aborrecido, não é? Completamente aborrecido, desrespeitado, que é assim que ele vai se sentir, não é? E vai, sem dúvida alguma, tentar difundir esta mensagem, e já não é só através daquilo que são os seus pares na família e amigos, mas principalmente online. E vai influenciar outros que não querem passar por isso. Isso é um bom exemplo, lá está, de que a marca criou uma estratégia, a estratégia diz: agora vais à caixa e resolves tudo. E eu estava a ouvir falar e estou a pensar assim: que raio, mas eu quero uma experiência personalizada e estão-me a tratar como se eu fosse um carneiro. Todos por aqui, vais no labirinto, no fim tens a guilhotina, agora vais e vai-te embora. Isto é tudo o contrário do que eu gostava que acontecesse. Em função do preço, porque na realidade foi isto que acabou por ser a tal expectativa, porque é mais barato. E é talvez por essa razão que as pessoas vão comprar, porque conseguem adquirir um produto com uma determinada expectativa, porque lhe foi vendida esta ideia, não é? E mais uma vez lá está, não está errada, não somos nós que vamos dizer que está errada, não é? O que nós vamos dizer é se na realidade depois o serviço que é prestado está de acordo com essa expectativa ou não. Esse é o ponto, porque eu lembro-me, por exemplo, quando os hipermercados começaram a utilizar as aplicações, que já agora bloqueavam, que começam a ver amanhã, mas vamos passar por cima dessa parte. Eu escrevo uma reclamação live. Mas é curioso porque a minha primeira sensação daquilo, e eu usei logo desde o início, é fixe.
isto está a ajudar a minha vida. Não fico na fila, faço as minhas coisinhas e já sei que se der barraca há aquela coisa que é auditoria, do género, vais roubar aqui umas maçãs, não é? Não é? Mas essa experiência é tolerável. Mas depois passamos para a segunda fase, que é aquilo torna-se popular, há mais pessoas lá e a senhora do supermercado que lá está começa a pressionar-nos como se nós fôssemos a caixa do supermercado. A dizer, então não passou isto no BIP para sair? Então, e eu tipo, olá, eu não trabalho para o supermercado, eu sou o cliente, desculpem lá ter vindo cá. Exatamente. Coisa extraordinária, melhorou a minha vida e agora tenho alguém a olhar para mim e a dizer, como é? Não estás a ser suficientemente competente para comprar aqui neste supermercado. O que é uma sensação desconfortável. Muito, lá está, é mais uma vez a questão da experiência em si, não é? E por essa razão é que existem reclamações. Justamente porque as pessoas identificam, depois de passarem pela experiência, que não é positiva. Exatamente como estavas a descrever, descreverão de certeza absoluta centenas ou milhares de pessoas. E a sensação de que nós não estamos a ser ouvidos, porque quando nós fazemos depois um ar do género, veja lá, não é? É tipo, está bem, mas olha, vamos lá, despacha lá, desampara-me a loja, não é? Um bocadinho essa. Então, isto volta-nos novamente um bocadinho em talho de foice, não é? Aquilo que é o início da conversa, ou seja, é a parte da intervenção. E por isso é que é fundamental a reclamação, muito mais do que a parte positiva. Nós dizemos, correu muito bem, fantástica. E a organização, a administração da empresa vai dizer, pronto, continua. Ou seja, não vai melhorar. Não melhora o processo. Não vai fazer nada diferente, porque se está bom, está bom. Não é? Agora, quando nós reclamamos, sem dúvida que nós estamos a identificar um problema e estamos a exigir que haja uma melhoria em função daquilo que foi má experiência, não é? Por isso é que é fundamental isto, e por isso é que muitas vezes até são chavões feitos dos gurus, que a reclamação é uma oportunidade para aí fora. Sim, já está recalcado, já passou aí. Já estou cansado. Já estou muito cansado. Dos gurus. Queria fazer uma reclamação contra o guru. O guru que se ajuda só a si próprio. Olha, para a minha lista de soundbites deste programa, reclamações bizarras, divertidas ou francamente estranhas que tenham caído no prato nestes anos? Olha, muitas com burlas, infelizmente. As burlas talvez sejam as mais bizarras e aquelas mais estranhas, não é? Pessoas que foram burladas. Muito, infelizmente. Há uma baixa literacia ainda em Portugal, digital principalmente, porque as pessoas não estão ensinadas para isso, não têm que estar, infelizmente, não é? Porque a tecnologia é algo que muda muito rapidamente, mas também não há um esforço muito grande por parte dos organismos públicos nesse sentido. Não existe ações pedagógicas de forma que as pessoas realmente entendam. E de proteger os vulneráveis? Não existe. Estou a pensar agora, quem tinha que fazer esse papel não faz. Sim. Os MBWays, por exemplo. O MBWay apareceu na nossa vida. Depois percebemos todos que o MBWay estava a ser usado como ferramenta para burlar pessoas, nomeadamente mais velhas. Claro. O que é que o Banco de Portugal fez sobre isso? O que é que os reguladores fizeram sobre isso? Não vi nada a mudar sobre isto, não é? Ninguém faz nesse sentido. Ninguém faz nesse sentido. Isto é um contributo que tem de ser feito por todas as partes, todos os intervenientes, não é? Seja o consumidor, a marca, os reguladores, o Estado e principalmente o Estado, porque o Estado tem essa obrigação. Existe essa obrigação de proteger o cidadão. Isso é a literacia digital também, não é? É muita literacia digital da qual na realidade se fazem e criam-se movimentos com o dinheiro do Estado, mas que não chegam ao destinatário final. Estamos a falar de organismos que acabam por, no fundo, e que têm exatamente essa tutela e têm esse... Autoalimentam-se, usam o dinheiro para si próprio? Estão dentro do sistema e na realidade aquilo que eu acabo por visionar e acabo por, no fundo, qualquer um de nós o pode fazer, que é ler as reclamações, porque quem passa por este tipo de... quem é vítima destes esquemas de burlas, claramente identifica-se que as pessoas não tinham essa informação. Mas essa informação está aí. Agora, porque é que não chega? E é repetida, porque assim, depois nós vemos que o padrão das burlas, pelo menos durante um determinado tempo, quer dizer, todos recebemos o SMS, o seu cartão foi bloqueado. Qualquer um de nós, mais atento a estas coisas, diz... Outra vez, grande... Mas se calhar se os nossos pais ou os nossos amigos mais velhos nos ligarem muito atrapalhados a dizer, olha, o banco bloqueou uma conta, ele não está com a cabeça não está, mas de que pode estar a ser enganado, não é? E eu até vou um bocadinho mais atrás. Agora, nós estamos a falar sobre esta questão e estavas agora a referir muito bem que quando já olhamos, já identificamos e sabemos que é burla, que é phishing, mas há 2 ou 3 anos atrás teve que passar muitas pessoas por este esquema de burla e ser vítima, para hoje nós estamos confortáveis a dizer isso. Eu cliquei no link nas primeiras vezes. Exatamente. Mas o que é que aconteceu aqui? O que é que está a fazer a Caixa Geral de Depósitos ao meu dinheiro, não é? Quer dizer, está o meu banco, a primeira reação é essa. Justamente.
E essa é que é a grande fragilidade, porque tem que haver um grupo de pessoas que tem que passar tem que ser vítima, tem que passar por estas experiências negativas para que outras, entretanto, possam estar mais atentas. E implica uma rapidez no processo. Implica uma proatividade, mais de qualquer outra coisa. Não é? Porque uma espécie de sistemas de radares de pessoas que mais à frente conseguissem ir fazendo esta análise e conseguissem ir... E é possível perfeitamente. Porque tudo aquilo que são os esquemas de burla são situações identificadas pelos burlões, pelos criminosos, não é? Que tiveram uma visão um bocadinho mais à frente. São estretalhaços, como sempre, não é? Sim, aproveitam o buraco do sistema. Mas se eles o conseguem fazer, porque é que na realidade quem de direito que deveria o fazer não o faz? É esta exatamente a questão, não é? Então, e são as burlas, são os malandros. E neste tempo em que a inflação cresce a 10%, em que a comida cresce a 15%, e quando vamos comprar qualquer coisa, vimos com menos uma fatia de fiambre, com menos uma fatia de queijo, o preço continua igual, mas ninguém diz que estão lá menos X% de comida. É uma... Sim, estamos a falar da reduflação, principalmente, sim. É um facto, lá está. E mais uma vez estamos a falar do quê? De uma honestidade na relação com o consumidor, connosco? Também, sim, são estratégias de marketing que não deveriam ser feitas de uma forma tão... Era mais honesto dizer, isto custava X, agora custa Y. Sem dúvida. E nós a razão é entenderíamos de uma forma muito mais pacífica, não é? Porque depois vemos da conta, não é? Porque quando olhamos depois para a conta dizemos, eu gastava 100 euros aqui e agora isto custou 150 no geral e eu não mudei as minhas compras, o meu padrão. Perfeitamente, lá está, voltamos novamente à questão da confiança e da reputação, não é? Mas mais do que isso é importante também mais uma vez a questão da literacia. Este termo que nós usamos agora, reduflação, a grande parte das pessoas não faz ideia do que é, não é? E é algo que tem que ser veiculado, tem que ser transmitido, as pessoas têm que estar em alerta, as pessoas têm que antecipar, lá está mais uma vez, o potencial problema ou as circunstâncias como estas em que na realidade nós vamos sair prejudicados no final, não é? Mas se eu tiver essa informação, eu no momento em que estou a fazer a compra vou estar muito mais capaz de tentar perceber se estou perante uma situação dessas ou não. E tudo se resume a isto, tudo se resume à experiência, ao conhecimento, à literacia, mas para isso é preciso haver quem ensine e é preciso haver a predisposição para ser ensinado. Vamos fechar esta conversa com português generalização. Fala e muito pouco escreve. E agora vou fazer a segunda declaração. Eu que também sou um reclamador profissional, ouço quantas vezes da minha família dizer: outra vez? Tu vais escrever outra vez? Isto é quase bipolar, não é? Por um lado estamos insatisfeitos, queremos reclamar, falamos muito e escrevemos pouco. Ou não? Já escrevemos mais, felizmente. E nós agora temos esse comparativo. Porquê? Porque nós, entretanto, expandimos. Nós crescemos. Nos outros países. Estamos nos outros países, já estamos em então, França. São melhores ou piores que nós? São iguais. A grande diferença, exatamente. Há um padrão? Nós somos todos iguais nesse sentido. A grande diferença é que a literacia que existe em países ou mercados bastante maiores que Portugal obriga que as pessoas sejam mais interventivas, não é? E elas claramente entendem que escrever hoje em dia tem um poder muito maior do que apenas só verbalizar, não é? Porque lá está, fica na internet, é pesquisável e tem outro tipo de influência, não é? E talvez por essa razão, felizmente, Portugal, e nós estamos a cada vez a perceber isso também, os portugueses estão a perceber que a sua intervenção tem impacto e tem influência e escrevem mais. E isso para nós, sem dúvida, é uma satisfação enorme perceber que todos nós estamos a ir nesse caminho e que estamos a perceber que não é às vezes só virar as costas ao problema e encolher os ombros e não voltar a aparecer. Não. As pessoas realmente têm sentido cada vez mais que a sua capacidade de expressão tem impacto e que mais tarde ou mais cedo quem está no topo da cadeia da administração sem dúvida que vai ouvir e vai perceber claramente que tem que dar ouvidos a quem experiencia e quem paga pelo serviço e pelo produto. E agora a verdadeira pergunta e a mais importante de todas: voltaste a comer um bolicau? É curioso que não.
Por acaso é verdade. E o meu filho já. E por acaso falamos disso ainda há bem pouco tempo, porque ele agora tem 18 anos, né? E é jogador de basquete também, e está na faculdade, e tem uma vida completamente diferente da que tinha quando tinha 4 anos e foi o causador disto tudo, né? Mas por acaso foi curioso, porque estávamos os dois justamente a vir de um jogo de basquete entre pai e filho, num fim de semana, e voltamos a fazer quase o mesmo trajeto, noutro sítio diferente, mas fomos ao supermercado, compramos um bulical e estávamos os dois justamente numa conversa até muito agradável a falar sobre isso. Ele comeu, eu não. Talvez porque se calhar agora já tenho uns quilos a mais, já não posso abusar tanto. Todos temos histórias com os nossos bulicaus particulares. Normalmente o que mais nos irrita nestes episódios nem é tanto o facto de algo ter corrido mal, mas a sensação de que não nos ligaram nenhuma quando ensaiamos o nosso protesto, ou que os mecanismos de reparação são frágeis, e isso faz com que nos sintamos todos frágeis. O pior, que fiquemos com aquela sensação de que somos uma espécie de objetos, chamados consumidores, e que logo que a venda fique fechada já não interessamos para nada. É o sintoma do mundo transacional, do mundo antigo. E o consumidor, cidadão, pessoa ou reclamante quer mais do que isso. Quer ter uma relação, quer gerar vantagens mútuas e não exclusivamente de compra e venda. Qualquer bom vendedor sabe disso. Os consumidores descobrem agora, pouco a pouco, que podem mudar o mundo. Simplesmente falando, simplesmente reclamando. Até para a semana.